Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu acho que eu já estou ao vivo, não tenho certeza. Estamos ao vivo. Olá, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda. O pessoal está entrando aí, deixa eu te convidar aqui. Olá, Olá! tudo bem? Tudo Deixa bem, eu travar minha Augusto? musiquinha aqui. No último eu tive uma musiquinha de fundo, assim, meio Pois é, ilegal. super alto astral. É, aí cortaram Bem cara minha... O de São Paulo com chuva. YouTube me bloqueou quando eu subi o vídeo. Aí agora eu arrumei uma música sem copywriting aqui. E aí dá para Ah, deixar ela de fundo. é verdade. É, a gente tem Mas que foi se uma preocupar com correria para essas coisas voltar de aqui. direitos autorais, né? Então, e o Instagram ainda não derrubou meu vídeo, não. O Instagram é mais tranquilo. Mas o YouTube não teve conversa, nem subiu o vídeo. Não chegou nem a subir. Sério? Gente, mas eles conseguem identificar assim? Então, e a musiquinha tava bem baixinha lá e eles colocam o nome da artista, o nome da música e que infringiu o copyright. Eu falei, caramba, deve Oxe. ser um robozinho que escuta ali, né? Ah, o robozinho Com deles está certeza. bem Pelo afiado. menos eu posso ficar tranquilo que alguém tá me vendo, né? O robozinho do YouTube pode ser meu espectador aí. Ele vê todos os vídeos que. O que está acontecendo aí? Ó, Uau! temos um cacauzão aqui, Ah, da porque a onde gente que vai falar hoje de cacau, ou de chocolate, de tudo isso, né? ou de E da Luciana. onde vem esse cacau? Esse cacau eu peguei no Extra, você acredita? De um supermercado mais próximo. Olha, você sabe que é porque agora a gente está em safra, né? Mas às vezes eu tenho alguns. O curso que você fez comigo, nossa, deu um trabalho para achar aquele cacau aquela vez. Às vezes eu quero fazer para fazer alguma mentoria e para, né, apresentar o protagonista de tudo isso para o pessoal e não consigo achar, não é tão simples, não. Ah, aqui agora o Extra, tá? Tem cacau, tem um monte de Olha cacau aqui. só, que ostentação! É, então assim, tem. Aqui no Extra aqui da Brigadeiro tem, e é meio caro, eu achei, sabe? Então, uns Uhum. R$ 7 o quilo. R$ 7 o quilo? Eu achei meio caro, porque no final aproveita o quê? Uns 8%? É, mas pensa toda a logística que teve para chegar esse cacau até você. E ele tá polposo, ele já tá sequinho. Então, tem um. Eu acho que ele tá, Ah, ó. Não você sei se dá ainda pra não viu. ouvir. É, tá sequinho. Ele tá meio seco. Eu tentei dar uma chacoalhada lá pra ver, mas estão todos bem sequinhos já. Eu fiz um teste aqui em casa outro dia, eu fermentei uns, mas não ficou muito legal, não. Mas depois que torrou, ficou bom. Ficou com cheiro de chocolate, né? Hum, que coisa boa aí para sua Universidade do Chocolate, hein? Essa é a ideia, a gente fazer chocolate em casa. Então, a gente já começou aqui no papo de amigos, né? Vamos apresentar a Luciana. Se você quiser se apresentar, Luciana, pode ficar à vontade, mas assim, eu vou contar uma história para o pessoal, né? Não sei se o pessoal gosta das minhas histórias ou não, mas um dia eu perguntei alguma coisa de chocolate em algum grupo, aí eu recebi uma mensagem no privado. E aí me descreveram assim, cara, ó, essa profissional é uma profissional muito experiente, já trabalhou em grandes empresas, grandes nomes aí do chocolate mundial, fez não sei o que na Europa, fez não sei o que, não sei aonde. Eu recomendo ela de muito, muito, de olhos fechados. Eu falei, caramba, quem que será que é essa pessoa? Aí ele mandou o contato da Luciana. Eu falei, eu já conheço a Luciana, ela manda muito bem. Então, Ah, essa é a apresentação que vocês aí, se procurarem nos grupos de WhatsApp, vão receber das pessoas. Luciana é uma referência aí no mercado de chocolate e foi uma das pessoas, a pessoa, né, que me introduziu a questão do Bean to Bar. Então, todos esses termos que a gente for falando aqui,
Se vocês tiverem dúvida, deixa na caixinha de perguntas, deixa no bate-papo, que a gente vai tirar todas essas dúvidas. Então, eu deixo a palavra com você, Luciana, e manda bala. Ah, então tá bom. Bem, eu fiquei muito honrada e meu coração sempre dispara quando associam, né, meu nome a chocolate, porque eu acho que toda a minha carreira eu tô realmente destinando para isso. Então, eu sou engenheira de alimentos e digo que cada dia que passa parece que eu sou menos engenheira de alimentos porque eu tô abrindo o leque, né? A gente vai falar de design thinking daqui a pouco. Né, muitas outras coisas começaram a aparecer e a engenharia de alimentos é um passo importante da minha carreira, mas ele só foi o começo de tudo, né? Então, fiz engenharia de alimentos, depois eu fiz mestrado em tecnologia de alimentos na parte de gorduras e entendendo principalmente a manteiga de cacau. E depois eu fiz especialização na Bélgica sobre processo de industrialização de chocolate, né? Depois veio o Bean to Bar, mas o curso que eu fiz é voltado mais para a escala. E depois fiz uma especialização em marketing de alimentos. Então, essa que é a minha formação de diploma. Mas é claro que no meio de tudo isso, muita coisa aconteceu, muitos pequenos cursos, muitas vivências, muitas viagens. E eu acho que isso que foi me moldando assim, um pouco como profissional. A parte do chocolate, deixa eu ver, acho que já está na minha vida há uns 12 anos agora. E eu brinco que eu nunca escolhi trabalhar com chocolate, né? O que você quer fazer quando crescer? Eu nunca teria dito, eu quero trabalhar com chocolate. Mas tudo começou quando eu fui trabalhar na Barrica Lebot, como estagiária na época. Enfim, eu estava aplicando para vários campos de estágio, mais assim para o finalzinho da minha graduação. E eu fui selecionada pela Barrica. Mas eu sou exemplo de histórias que acontecem com todo mundo, acho que com você também, Augusto. Eu falo que a hora que o bichinho de chocolate te pica é uma vez, você nunca mais. Ele nunca mais te deixa, assim, né? E comigo foi assim. Então, saí da Barrica, fui para Care, depois fui para Bung, e sempre trabalhando em volta do chocolate, né? Sempre trabalhando para o mercado de chocolate, não especificamente fazendo a massa, o chocolate em si, mas fazia recheios para chocolate, fazia coberturas para tudo que envolve, né? Panetones, bolos, recheios, enfim, tudo isso daí. E fui me especializando bastante em processamento, em entender o chocolate um pouco mais a nível industrial. E depois, né, num determinado momento da minha carreira, e aí começa a aparecer o design thinking também, eu comecei a me questionar, né? Dizem que é a crise dos 30 anos, nessa época eu tinha por volta ali dos 30 anos, eu comecei a me questionar e não fui ficando muito contente com o que eu estava encontrando de possibilidades para a minha carreira dali para frente. E eu sempre quis trabalhar muito com inovação, queria fazer aquelas coisas, uau, sabe? Eu falava, meu, que coisa diferente, imagina que legal trabalhar nesse projeto. E era esse projeto que eu queria trabalhar. E aí eu via que dentro da indústria de alimentos, muita redução de custo, né? Talvez eu tenha sido meio pé frio, mas nas empresas que eu trabalhei, assim, muita redução de custo, a gente sempre fazendo projetos ali pouco relevantes daquilo que eu almejava fazer. Foi aí que eu descobri o Design Thinking também. E no Design Thinking, a promessa do Design Thinking era uma abordagem que trazia real valor para o consumidor, né? E que você trazia alguma abordagem, você ia fazendo uma pesquisa que de fato você trazia uma inovação, né? Que não seria mais um iogurte de morango para as prateleiras. Mais ou menos nesse momento, eu falei, puxa, achei, né, onde eu me encontro, achei aquilo que eu quero fazer daqui para frente. Só que daí eu comecei a entender que dificilmente eu ia conseguir conciliar, né, a minha vida na indústria com esse novo momento design thinking. Aí eu me desliguei, né, fiz um processo estruturado e saí da indústria, abandonei mesmo minha vida corporativa
e assumir tanto o processo de consultoria com desenvolvimento de alimentos, e é aí que entra a abordagem do Design Thinking, como a parte do chocolate. Então, hoje eu trabalho especificamente para projetos de desenvolvimento de produtos para o mercado de chocolate. É uma. É um mercado bom, né? É um negócio assim que. Eu acho que a hora que eu falei em design thinking, o pessoal fica meio assim. Mas a hora que você coloca o sobrenome chocolate, chama muito atenção, né? E o que, que seria, por exemplo, um design thinking para o mercado de chocolate? O que, que é esse conceito design thinking e como ele se liga com o chocolate? Com chocolate. Bem, eu vou dizer uma frase que eu ouvi de um colega de trabalho, o Gilmar Pedreira. Ele fala que o chocolate é tendência desde que os espanhóis, né, chegando no Novo Mundo, encontraram a bebida chocolate lá com os antigos povos maias e astecas. E então, desde, né, dessa descoberta e que isso foi parar na Europa, a curva de crescimento do chocolate é sempre para cima e com alguns quedas e aumentos, a tendência é sempre de crescimento do chocolate. Mas aí, por que eu tô, né, nessa mistura de design thinking com chocolate? Para mim, porque o design thinking ele faz muito sentido quando a gente fala de desenvolvimento de novos produtos. Né? Você aí no mercado de ingredientes, acho que trabalha muito com a realidade de P&D. E das experiências que eu tive, não só comigo, mas com vários profissionais que eu me envolvi, né? E em profissionais em empresas, não necessariamente só as que eu trabalhei. Muitas vezes a gente que fica em P&D, a gente só recebe o briefing, né? Então, o pessoal de marketing fez toda uma pesquisa de campo, fez pesquisa com o consumidor, foi entender todas as razões de consumo, chamou um antropólogo, enfim. Entendeu tudo que faz sentido para aquele grupo de pessoas e daí, a hora que isso está pronto, envia um briefing lá para o pessoal de P&D e o pessoal de P&D trabalha tecnicamente nisso. Isso, para mim, passou a fazer um pouco menos de sentido, porque uma vez que a gente está colocando todos os ingredientes e dizendo o que aquele produto vai ser, né, sem conceito, o que o produto vai ser, eu acho que é muito pobre a gente só receber um documento e não se envolver em nada disso, né? Eu acredito que à medida que a gente, enquanto profissional, vai se abrindo a nossa forma de pensar e se conectando mais com aquilo que o conceito do produto faz sentido, a gente também consegue entregar muito mais no desenvolvimento de produtos. Então, hoje, quando eu falo de desenvolvimento de produtos e ofereço isso na minha consultoria, na ARA, é sempre com essa mentalidade do design thinking. Então, a gente entende o contexto, né? A gente faz um processo de ideação e de geração de ideias ali, e ali a gente parte para uma prototipagem, né? Que no mercado de alimentos a gente comumente faz isso, mas essa prototipagem ela não é só enviar uma aplicação, um produto. A gente realmente tem a mentalidade do que é o protótipo, que é você testar um conceito, testar uma ideia em um formato mais 3D e ver se aquele seu usuário, se aquele seu consumidor, ele era disso que ele estava falando quando ele te fez um pedido. Então, isso muda bastante o dia a dia do trabalho, isso muda bastante a nossa interação com os nossos clientes e de nossa indústria com os consumidores. E aí, o que é que isso tem a ver com chocolate? Tem a ver com tudo, assim, né? Porque o chocolate, se a gente para pensar, quantas situações de consumo a gente tem de chocolate? Desde, ai meu Deus do céu, tô de TPM, preciso de uma barra de chocolate, até, nossa, que vontade de apreciar aquele bombonzinho que eu comi lá no café de Genebra. Então, são diferentes momentos de consumo que a gente precisa de diferentes produtos. E o chocolate ele tem uma gama muito grande de possibilidades para a gente explorar, né? Então, pensa, qual que é o universo do chocolate? Então, como é que eu desenvolvo? Ah, Luciana, precisa de uma formulação de chocolate, né? Essa é só a primeira de tudo, de um monte de coisas que tem para vir depois disso. E aí,
né, como é que tudo isso entrou e começou a fazer parte do universo que eu trabalho hoje, né? É porque à medida que eu fui comentando essa... Primeiro eu separava um pouco as coisas. Então eu tinha o meu trabalho de desenvolvimento de produtos e eu fazia as oficinas de design thinking. E aí, à medida que pessoas começaram a trabalhar nas minhas oficinas meu próprio falar sobre as oficinas de design thinking, os meus clientes também começaram a falar, mas será que a gente não pode abordar isso no nosso desenvolvimento de produto? Eu falei, podemos, na verdade eu até faço, mas eu só não coloco muito isso na mesa, né? E daí, conforme eu fui ouvindo isso, então hoje eu já falo mais, eu já, num processo ali de desenvolvimento, eu já proponho a gente fazer esses momentos da abordagem, do processo de design thinking. A gente tem, como engenheiro de alimentos, né? Tem bastante nutricionista, tem bastante veterinário que acompanha, mas eu consigo falar bem da nossa área porque é a área de formação, né? A gente tem pouquíssima questão de marketing, assim. Eu acho que a nossa, pelo menos da minha Sim. faculdade, eu trago zero de marketing e eu tive que aprender na vida, né? Então, quando você fala assim, eu remodelei os meus serviços e ouvindo o mercado, eu mudei. Isso é muito legal, porque é um insight de marketing, né? Você olhando para o mercado, olhando para o consumidor, você pega esse insight e joga para dentro da sua empresa e transforma o seu serviço, né? Isso muda muita coisa, né? Muda. Quando muda, você acha que mudou muito? Mudou pouco? Bem, primeiro que quando eu trabalhava em P&D, eu me sentia muito desconectada, né? Eu via o produto que eu tinha desenvolvido na prateleira, era como se eu tivesse um abismo entre aquilo que eu tinha feito e aquilo que chegou para o mercado. E eu não entendo, na verdade não entendi e continuo entendendo por que a gente não tem uma interação muito maior dos times, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu me desliguei da minha última empresa, eu me propus a ficar um ano, assim, me propus não, eu disse que eu tinha recursos financeiros para eu ficar até um ano sem trabalhar. E dentro disso, eu falei, bem, acho que eu quero fazer uma viagem e quero fazer mais cursos, assim, para eu entender como é que eu vou trabalhar dali para frente. E daí, por fim, consegui juntar as duas coisas, porque daí fiquei 70 dias na Europa, vendo muita coisa de inovação e muita coisa de chocolate. E vi um curso que eu já namorava, já tinha um tempo, que era marketing de alimentos. Então, foi um curso que eu fiz em Portugal, que eram profissionais da indústria de alimentos falando sobre conceitos de marketing, falando sobre o processo de desenvolvimento de produto, enfim, e tudo aquilo ali. Quando eu fui fazer o curso, uma coisa já tinha certo, eu não queria trabalhar com marketing, eu queria continuar sendo uma pessoa de P&D, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de produtos. Mas naquele momento eu sentia que eu tinha uma fraqueza, que era não entender de mercado. Então, como é que eu queria falar de design thinking? Como é que eu queria falar de inovação? Se eu não tinha, se eu não sabia como é que as estratégias das empresas eram feitas, como é que a estratégia de um produto era feita, como é que a estratégia de uma marca era feita. Eu achava muito leviano da minha parte ficar propondo novas soluções, sem de fato entender isso com mais profundidade. E aí, né, fiz isso e continuo com o mesmo pensamento, continuo não oferecendo serviços de marketing, mas hoje a primeira coisa que eu faço quando alguém, Luciano, eu quero abrir uma fábrica de chocolate, eu já conecto essa pessoa com um profissional de marketing para trazer robustez para o projeto, né? Então, vamos falar primeiro de estratégia. Aí eu entro, né? Eu entro como par nesse serviço de marketing e trazendo bastante que eu conheço do mercado de chocolate, trazendo bastante do que universo de possibilidades de P&D. Mas aí a gente pensa estrategicamente nesse produto. E daí o desenvolvimento ele é uma parte disso, né? Ele não é, né? Eu brinco que geralmente as pessoas, quando falam, vou desenvolver um chocolate novo, a primeira coisa que ela fala, amanhã eu vou para o laboratório. Não.
Isso vem depois de várias outras coisas que você precisou fazer antes, né? Depois você, uma hora, vai chegar um momento de laboratório. E é super importante a nossa bagagem técnica para isso, né? Mas a gente não pode ser só robozinho técnico, né? Tem que estar dentro desse contexto chamado mercado, mundo real. Eu já trabalhei de várias maneiras, mas essa é a mais comum, né? Ah, vou fazer ali um produto novo, amanhã eu vou no laboratório e começo a testar a receita ali. Você acha que esse é um erro grande de desenvolvimento? Grande e clássico, né? Grande e clássico. Aí eu brinco que também, né, que a gente não faz pesquisa de desenvolvimento, a gente faz tiro ao alvo. Vamos ver aquilo que dá certo, né? Então, necessariamente a gente tem que. E até a escolha dos nossos ingredientes, né? Então, faz sentido dentro do conceito dessa proposta? Faz sentido eu usar esse ingrediente, usar aquele? Isso é possível, isso não é possível? A gente não precisa sair testando tudo, né? Tem que usar nosso tempo também com uma certa inteligência aí. A gente estava até discutindo isso num grupo de WhatsApp que a gente tem de chocolate, né? Um chocolate com um conceito super. Não sei se isso é inovador ou não, aí você pode me falar, mas sem citar as marcas, né? Um chocolate que tem ali um conceito muito legal, mas quando olha para os ingredientes, são ingredientes que não estão muito condizentes, né, com o que está ali naquela proposta. Pode ser um erro de, vou te fazer ali e já volto, né? Pois é, nossa, não vamos citar o produto, que senão a gente já dá logo nome aos bois. Mas eu brinquei ali no grupo, né, que é o que eu chamo de conceitão e produtinho. E é isso é disso que eu tô falando quando eu falo da minha frustração, né? Não sei se eu posso chamar assim, mas aquilo que me deixava muito inquieta no meu lugar de pesquisa e desenvolvimento nas companhias. Porque marketing, e vamos dizer que muitas vezes a gente tem trabalho de marketing muito bem feito, né? Eu como muitos engenheiros de alimentos, a gente vai no supermercado, é a nossa Disneylândia, né? Para quem para Disney se a gente tem um supermercado? E a gente fica vendo, né? Puxa, o que está acontecendo? O que está lançando? Tem hora que eu paro no corredor e falo, gente, o que é isso? Aí você pega a embalagem, né? A gente, assim, mais técnica, a primeira coisa que vai entender o que raios que é aquilo, né? Aí você vê os ingredientes, você entende um pouco mais aquele produto e fala, Aí quando você come, então, mais frustração ainda. Por quê? Porque fico eu pensando que de estratégias de marketing, de branding, de novidades de design de embalagens, novidades de comunicação com o consumidor, eu acho que a gente está evoluindo muito, né? Mas como esse pessoal costuma fazer uma reunião a portas fechadas e o pessoal de P&D só é acessado no momento X lá, eles vão e entregam e muitas vezes o produto nem muda, né? Só muda o conceitão e o produtinho você pega aquele lá que já tem um volume de vendas, aumenta ele e bota dentro do conceitão. Daí você tem aquele conceitão, aquele puta trabalho bem feito, né? Digno de aplausos. Só que quando você vê o mesmo e velho, bom produto de sempre. Bom, a gente questiona um pouco. Então, né, nessa proposta, inclusive, um lançamento de chocolate, quem quiser, vejam o que está acontecendo aí nos lançamentos, nas redes sociais. Tem um conceitão sendo lançado. Você fala, nossa, que bacana que alguém fez isso. Aí você vai atrás do produto para entender. Aí eu brinquei, né, de serviço pela metade. Que preguiça foi essa? Meio que jogado fora, né, o trabalho, porque talvez para tentar fazer uma analogia para o pessoal conseguir entender o que seria isso, é tipo vender uma carne dry aged e você chega lá em casa e come um shark. É tipo isso. Então é complicado, né? Você tem todo aquele conceito de maturação, fermentação da carne, você tem a redução do peso, você tem controle ali de temperatura, umidade, todos esses controles, vai achando que vai comer uma super carne ali
diferente, sofisticada e acaba comendo uma carne seca, um charque. Nada contra o charque, nem como a... Mas para comer charque, você não precisa pagar mais caro. Você vai em qualquer lugar, tem um charque ali, né? E Exato. ainda não é nem um charque bom, é o charque mequetrefe. Então é mais ou menos isso. E no final, assim, de quem que é a culpa? Eu gosto de polêmica, Luciana. Hoje eu fiz uma postagem lá no LinkedIn, gerou uma polêmica lá, o pessoal ficou se matando porque eu pedi para o estagiário ter inglês e alemão fluente, né? Aí no final da postagem eu falava assim, ó, se você leu até aqui, eu acho que você não vai ficar bravo e você vai entender que ali a parte de cima é só uma barreira para curioso, né? E aí pedia para a pessoa mandar o e-mail, tudo, que era um estágio normal, não tinha nada de alemão fluente, mas algumas pessoas não entenderam e gerou uma polêmica, mas a polêmica é legal, então vamos criar a polêmica aqui do chocolate, né? Quem que é o culpado, então, desse imbróglio aí que a gente tem de P&D e marketing e a indústria malvada que quer fazer a gente comer coisa ruim? É muito engraçado que, assim, mesmo eu tinha essa frase ainda na indústria. Eu falava, gente, primeiro que eu não sou nenhuma homicida e nenhuma suicida, né? Eu acho que atrás de um engenheiro de alimentos também bate um coração. Mas é porque eu acho que... Como é que eu começo respondendo isso, né? Eu acho que, por vezes, a gente se perdeu numa loucura, num dinamismo ali, que pouco faz sentido, né? E não à toa, se a gente começa a ver os relatórios de comportamento de consumidor, a gente está em 2020, então vieram muitos, né? Eu comecei a receber final de 2019 e agora no primeiro semestre de 2020, eu recebi muito relatório de tendência. E você vê que a tendência é slowdown. Vamos aquele fast, né? O rápido, o ágil, passou e várias, né? Do consumo local, do diferente relação econômica, todas essas você vê que é um repensar do sistema, da economia como um todo. E olha que assim, sou bem branda em relação a bandeiras, né? Não tô fazendo aqui nenhuma apologia em slow food, por exemplo, apesar de gostar bastante também. Mas o que eu acho é que a gente ficou numa roda de correr atrás do que o concorrente está fazendo, ou da gente ser o primeirão da fila. Duas coisas, né? Vamos ficar olhando o que o concorrente está fazendo e vamos ser o primeirão da fila. Então, as empresas se dividem mais ou menos nisso daí. Quem quer ser o primeirão da fila tá numa loucura acirrada por estar sempre lançando as coisas. Então, tem empresas que eu não consigo nem citar números, assim, mas do tipo, tem 50 lançamentos entre todo o portfólio, tá? 50 lançamentos por ano. E aí, estrategicamente, os lançamentos entram e saem, né? Tem um racional para tudo isso. Mas, imagina um time trabalhando desse jeito. Né? Então, assim, você não tem um super time para abordar isso. Assim, quem conhece a realidade das empresas, tanto o time de marketing quanto o P&D é uma estrutura bastante enxuta, né? Então, para ser o primeirão da fila, você paga um preço, assim, não dá para ser muito, né? Fazer muita coisa diferente, porque isso vai te custar uma coisa que você não tem muito, chamada tempo. Aqui a gente não está falando de dinheiro, né? Tá falando de tempo. Você não tem tanto, né? Equipe reduzida, trocentos lançamentos desse jeito para fazer, então o primeirão da fila vai ficar nadando em coisinhas, né? O que ele vai inovar muito? Ele vai inovar muito em embalagem, conceito, papá. Porque realmente, produto, né? Você quer, eu quero trazer um chocolate que derreta mais na boca. Cara, você tem que fazer muito teste para você conseguir fazer isso de fato, né? Para você ter uma percepção do consumidor em relação a isso. E isso tem uma cadeia toda trabalhando para isso acontecer. Então, não é tão rápido assim. Aí você tem que ficar inovando no mais do mesmo. E aquele outro pessoal que está sempre olhando o que o concorrente está fazendo,
Eu não sei aonde que a coisa fica pior, viu? Porque aquele que está olhando o que o concorrente está fazendo, muitas vezes ele nem tem noção, e eu já trabalhei em dezenas de projetos como esse. Ah, fulano lançou isso. Pá! Aí começa a gente correr para lançar igual. Cara, mas a gente nem sabe se fulano teve sucesso no lançamento daquilo e a gente já quer embarcar atrás. Pode ser que aquilo foi uma ideia de jirico, né? E que nem. Mas assim, não dá nem tempo da gente ver se aquilo vai pegar no mercado, a gente já tem que reagir, reagir, reagir. E aí o que acontece é que a gente começa a ver a briga acirrada de preços, né? Então, quem que ganha com isso? Ninguém mais ganha, né? Assim, porque as margens, né? Embora não vou falar que, coitado, a indústria de alimentos está pobre, não estou falando disso, mas eu estou falando que cada vez mais as margens têm que ficar ali comprimidas para esse jogo, né? Não tem mais diferenciação entre os produtos, né? Tá tudo no mesmo balaio. E aí o que você tem que fazer é ir colocando as promoções, colocando as coisas para baixo e tal. E fica essa briga. Então, quando a gente vê lançamentos assim que fazem sucesso e que ganham a adesão do consumidor, que realmente faz, o cara fala, era disso que eu queria, né? Que coisa, e insere aquilo na vida mesmo, são projetos que demoraram tempo para acontecer, que teve um processo de maturação ali até aquilo chegar no consumidor, né? Então, botando a pimenta ali na questão da polêmica, falei do lado da indústria. Do outro lado vem o consumidor, que não é nenhum pobre coitado, né? Defendo muito o consumidor, assim, das minhas falas, sempre estou falando a respeito do consumidor, mas porque eu acho que a gente, enquanto indústria, a gente, enquanto engenheiro de alimentos, que é detentor de um conhecimento que um público leigo não tem, não estou falando nem do pobre, né, sem dinheiro, estou falando de qualquer pessoa da sociedade que não tem o conhecimento que a gente tem. Quando a gente tem esse conhecimento, é nosso dever, né, cuidar ali da saúde, da alimentação dessas pessoas. Agora, por um outro lado, fazemos nós todo o esforço do mundo e daí o consumidor quer cada vez produtos mais baratos, mais baratos, mais baratos, mais baratos. Que, por um outro lado, ele quer pagar menos na alimentação dele, mas ele está gastando cada vez mais com carros, com eletrônicos, com eletrodomésticos, com viagens, ou seja, ele também valoriza menos o próprio alimento. E aí ele fomenta esses produtinhos da prateleira. Isso é um. Eu falo assim para todos os convidados, né? E eu vou repetir isso em todas as lives porque é o que eu tenho na minha cabeça, assim. As pessoas ficam muito preocupadas. Ah, vai ter muita gente assistindo, número de visualizações, não sei o quê. A quantidade de pessoas que visualiza a live em si agora, ao vivo, pode ser pequena, né? A história vai ficar gravada e muita gente acessa depois. Tem muitos acessos depois e visualizações depois. Mas a primeira pessoa mais interessada em ouvir o que você tem para falar sou eu. Né? É um pouco egoísta até de falar, mas assim, eu convido as pessoas que eu quero ouvir a opinião, quero trocar ideia, quero compartilhar o que ela tem para mostrar, porque é muito legal todo esse trabalho. E sempre no meio da live, assim, bate uma luz, sabe? Fala assim, putz, eu nunca tinha pensado nisso. E agora, e toda vez que dá esse momento, eu falo eu devia deixar gravado isso daqui, porque eu falo isso em toda live. E agora bateu esse momento assim, putz, acendeu a lâmpadazinha do consumidor não valorizar o próprio alimento, né? Isso é uma coisa, eu nunca tinha parado para pensar e é muito forte, né? Se a gente for parar para pensar, a gente como consumidor, às vezes a gente tem esse negócio também, né? De olhar e falar assim, cara, será que vale tudo isso, esse negócio aqui? Será que eu não vou comprar o mais baratinho? E começa a olhar e fazer essa avaliação, né, dos produtos. Eu acho que as duas coisas, né? O consumidor tem um lado
bonzinho vai ter um lado vilão, né? Como tudo na vida. Ô, Augusto, mas então, falando de live, tô eu aqui hoje para conversar com você, mas queria eu saber também como é que é essa história da Universidade do Chocolate. A gente já conversou um pouquinho, mas no seu último vídeo ali do YouTube, você apresentou esse seu projeto, né? Não pode inverter a entrevista, Luciana. Mas a ideia e aí também, e aí eu vou voltar a pergunta para você, né? A ideia da Universidade do Chocolate é mostrar realmente isso para as pessoas, né? Eu acho que tem a função de disseminar um pouco do conhecimento do chocolate em si, porque hoje em dia a gente sofre muito com a questão da falta de informação a respeito do chocolate, né? A Uhum. gente tem uma legislação que deixa a gente ter chocolates aí que talvez não sejam os melhores chocolates possíveis. E a gente tem muitos bons chocolates que o nosso paladar mesmo não está acostumado a degustar esses tipos de chocolate, né? E nem comer esses tipos de chocolate. Porque é muito amargo, para o nosso paladar, não meu, seu, talvez, mas assim, da grande maioria da população, tem um paladar um pouco mais viciado para açúcar, né? Então fica muito amargo, ele tem características esquisitas. Ah, como chocolate tem gosto de flor, que chocolate muito louco é esse? Né? A pessoa come chocolate procurando a baunilha e às vezes a pessoa não sabe que o chocolate vem de um negócio desse, né? Que se eu pegar isso aqui, tirar a polpa, fazer a fermentação bonitinha, jogar ali no forno, pegar um pouco de açúcar, jogar e moer ali, eu tenho chocolate, né? Uhum. E então assim, tem muitos pais, né, que não tem medo de dar doce para a criança. Pô, mas se eu vou fazer o meu doce, o meu próprio doce ali em casa, eu estou fazendo o meu chocolate para dar para o meu filho. Eu posso regular a quantidade de açúcar, eu posso regular a granulometria que fica esse açúcar, o dulçor que ele vai ter, os ingredientes que vão estar ali naquele chocolate. Então, assim, eu volto a pergunta para você: é possível a gente fazer chocolate em casa ou eu estou viajando assim? Nossa Senhora, mas você sabe que eu me lembro que uns anos atrás, né, antes de eu conhecer o Binge Bar, eu estava numa discussão de engenheiros de alimentos e a gente começou a listar coisas que não dava, que são alimentos comuns e que não dava para fazer em casa. E eu falei do chocolate, porque, né, como sempre foi minha área de atuação, eu falei, não dá para fazer chocolate em casa. Como é que você vai Caramba, fazer? você falou isso, Luciano? Eu falei que não dava para fazer chocolate em casa. Mas Tá aí gravado, hein? é a Tá parte gravada essa confissão. é a parte que eu falo da nossa falta de cultura. Eu vou usar essa expressão, gostei. A nossa falta de cultura enquanto engenheiros de alimentos. Pensa assim, eu acho que, né, a engenharia de alimentos está perdendo cada vez mais adesão de novos entrantes, novos alunos, porque eu acho que é uma disciplina que ficou meio boring. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, gente, a gente tem uma capacidade tão grande de virar esse jogo, de fazer uma. É tão fantástica o mundo da engenharia de alimentos que me dói, assim, mas eu também consigo entender o quão boring, o quanto maçante ela se tornou. Para pensar, Augusto, tudo, né, que é base da nossa alimentação são alimentos ancestrais e que teve um processo de tecnologia para ser desenvolvido culturalmente incrível, que a gente se restringe a aprender pura e unicamente, né? Ah, então tá, eu vou fazer um bolo, qual que é a farinha, qual que é a máquina que eu preciso, que tipo de forno. Isso é muito pequeno, né? Porque à medida que a gente não entende de fato o que é fazer um bolo, o que é fazer um pão, a gente fica restrito a ficar repetindo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. E quando a gente para olhar, né, não só o chocolate, mas tudo isso, todas essas principais tecnologias, né, tecnologia de fermentação de pão, de cervejas, de vinhos, o próprio macarrão, tudo iniciou-se pela mão, iniciou-se artesanalmente. E com o chocolate não foi diferente, né? Os antigos povos colocavam lá no metate, que é uma pedra, que é o moinho de pedra que a gente usa hoje, e ficava lá até aquilo ficar no sabor que eles estava pronto para ser apreciado. Então, sim, dá super para fazer em casa. É
É um processo lento e demorado, mas tem muitas pessoas extremamente dispostas, né, a fazerem, a entender esse processo, mas acho que não só de falar de fazer em casa, mas de fazer em pequena escala, né? A gente não tem limites mais para escala. Você quer montar ser um concorrente da Nestlé? Ok, temos tecnologia para isso. Você quer atender, né? Em vez de ser a antiga vendedora de trufas que vendia só para a faculdade, você quer montar um laboratório só para vender ali na sua faculdade? Ok, é possível também, né? Mas peraí, a gente te responde isso. Mas para dizer que é super interessante quando eu tenho, óbvio, acompanhado muito o que está acontecendo no mundo, né, do chocolate. E uma das coisas que eu vi, não só de Brasil, tá? Essa é uma reportagem que eu li a respeito do chocolate na Europa. A tendência atual e o que a gente tem feito é o chocolate da nossa infância é um chocolate doce, é rico em leite, tem um sabor que é diferente desse novo chocolate que está sendo apresentado para gente. E aí, quando você começa a ver por que que a gente, né, os 30, 40 mais aqui, tiveram esse chocolate doce, e você entende um pouquinho da história, você vê que é a mesma época que estava tendo altíssima escala de açúcar no mundo, tecnologia de leite em pó e introdução disso para mais em longa escala e aí para o chocolate também, tecnologias de chocolate sendo desenvolvidas. Então, quer dizer, gente, vamos, né? Aquilo foi sendo colocado para o mercado. E uma vez que você tem o produto doce com leite, você também não precisa trabalhar tanto o cacau. Gente, ótimo, vamos cortar a etapa de processo do cacau também, né? Então, quer dizer, a gente fez o fast food do chocolate aí. E nós, né, os 30, 40, 50, 60 a mais aqui, se acostumou na infância com um chocolate muito doce, com muita presença de açúcar, com muita presença de leite, enfim. E isso pode, inclusive, nos agradar. Eu não vou falar que eu não como chocolate assim, como. Mas esse novo chocolate que a gente está falando, de um consumo limitado de açúcar, da presença, eu falo do seu protagonista principal, que é o cacau, uma quantidade, num percentual maior, é uma novidade, né? Isso é muito recente. E que faz todo sentido para onde a gente está caminhando, que a gente fala que não dá mais para consumir tanto açúcar do jeito que a gente está consumindo. A gente precisa realmente ter uma alimentação não só equilibrada naquilo que a gente consome, né? Escolher melhores os alimentos ali, mas também a gente ter uma oferta de alimentos melhor equilibrados para a gente. E aí que entra o chocolate, né? Feito com menos açúcar e mais cacau. Essa é a história, né? Eu acho que quando a gente pega toda essa história, que é muito bonita, né? Eu também tive essa mesma. Eu dou risada dessa história, mas eu tive a mesma decepção que você, assim. Eu tinha um chefe, né? E ele era mais. Tinha mais experiência, e, e eu considerava que ele sabia mais, né? Ele falou: Ó, tem uma mulher aí que fala que faz chocolate, mas não faz chocolate, não tem como fazer chocolate. Precisa de torres de vácuo, super não sei o quê, precisa de tal equipamento. Ela não faz chocolate, não, tá aí de enrolação, derrete no chocolate e fala que faz chocolate, né? Então, eu também já passei por isso e acreditei, né? Até que eu fui lá e fiz o curso com você e infelizmente não tem mais turmas para esse curso, pessoal. Mas um dia ele volta. E aí explicar para o pessoal o que é esse conceito de bean to bar, que a gente fala tanto e que está para quem começa a pesquisar sobre chocolate, encontra muito isso, ou a gente está conversando, a gente fala, é o bean to bar, bean to bar. E... Bem, vamos começar da tradução literal, né? Bean to bar. Então, se a gente traduz isso do inglês, a gente está falando da amêndoa do cacau até a barra do chocolate. Se a gente para pensar, todo chocolate um dia foi uma amêndoa de cacau até ele chegar ali na barra, né?
Mas a grande diferença disso, eu acho que tem vários aspectos, tá, Augusto? Vamos falar primeiro do movimento que aconteceu para isso ficar tão popular. E daí você vai ver que a gente vai linkando com várias outras movimentações e acontecimentos do mercado de consumo em geral. A necessidade de se fazer um chocolate do grão à barra foi porque na Europa alguns chocolateiros começaram a sentir falta de diferenciação, né? Então, assim, conforme eles compravam matéria-prima do mercado que oferece o líquor, a manteiga de cacau, o pó de cacau, eles começavam a ver que tá bom, eles podiam variar alguma coisa ali na sua receita, mas que não tinha uma grande diferenciação do seu vizinho do lado, que também estava adquirindo a mesma fonte dessas matérias-primas, que abre-se um parente, a gente não tem uma grande variedade globalmente falando, né? Não é um problema exclusivo de nenhum país. Então eles começaram a ver, bem, então como seria eu fazer o chocolate com o meu próprio cacau? Então começaram-se a buscar tecnologias, enfim, e como é que isso seria. Mas ainda num movimento muito tímido e de poucos nomes. Nos Estados Unidos, isso muito recente, coisa de 15 anos atrás, teve um grupo que era um pessoal mais descolado, assim, e um pouco contra o sistema, né? Que não se via comendo aquele chocolate disponível nos Estados Unidos. E abre-se um parênteses, né? Um parênteses. Na Europa, a gente sempre teve chocolate de qualidade e nos Estados Unidos essa máxima não confere. Então, o chocolate americano não é um chocolate de qualidade. E aí esse grupo, né, começou a falar, gente, mas isso daqui não é bom, isso daqui não é bom. Como é que a gente pode fazer um bom chocolate? E o interessante desse grupo ali, pela região da Califórnia, foi que eles começaram a fazer algumas engenhocas para produzir chocolate, né? Porque, vale lembrar também que nesse momento a disponibilidade de equipamentos para a produção de chocolate era sempre em largas escalas, assim. Então a gente falava minimamente de uma produção de 0,5 tonelada. O que aconteceu e foi muito disruptivo foi que esse pessoal com uma cabeça de engenheiro ou meio engenheiro, vamos dizer, talvez engenheiros de verdade não fariam isso, né? Porque iam ter que obedecer às normas, não sei o quê, aquilo não ia ser rentável, ia quebrar muito fácil, ia deixar partícula. Talvez engenheiros de verdade não fariam isso. Mas esse pessoal começou a construir essas engenhocas que viabilizou fazer pequenos lotes de chocolate, né? Então, agora então quer dizer que eu consigo fazer 10 quilos, consigo fazer 15 quilos, e esses lotes foram, inclusive, reduzindo. Hoje, no Araleb ali, eu consigo fazer até 1 quilo de chocolate por vez, partindo da amêndoa. E aí, esse movimento, então, assim, se encontrou tecnologia para isso, né? Com essas engenhocas. E aí, esse movimento começou a ir atrás da própria amêndoa de cacau. E a amêndoa de cacau fica ali naquela faixa do globo, que é a linha do Equador. Então, eles tiveram que se deslocar para países em desenvolvimento, ou países que estão em condições ali de pobreza, de miséria, que é o caso de muitos, né? Que a gente consegue dizer, inclusive citando aqui em casa, né? Inclusive citando as regiões de produção de cacau que a gente tem aqui no Brasil. E aí, quando esse grupo começou a ir e se dar conta que existia vários problemas extremamente complexos dentro dessa cadeia. Então, a relação de comércio justo entre os compradores de chocolate, de cacau, mão de obra infantil, mão de obra escrava, e por aí vai infinitas coisas. E os compradores dessas amêndoas de cacau, conivente com esse cenário, também pouco promovia um aumento de preço, uma melhora de pagamento nesse cenário. Então, esse pessoal que já vinha sendo inspirado por vários outros movimentos, como do vinho, do café, da cerveja, que estava tendo um outro tipo de relacionamento com os produtores, trouxeram isso para o mundo do chocolate. E aí a gente traz o movimento Bean to Bar. Então, o movimento Bean to Bar, ele vem de uma acessibilidade tecnológica, de uma vontade de querer fazer uma cadeia mais justa,
de um chocolate de melhor qualidade, ou seja, a gente para de depender de uma cadeia de grandes multinacionais e começa, por exemplo, poder fazer chocolate em casa. Então você quebra todo o sistema e você tem aí um novo chocolate. O movimento Bean to Bar ele vem crescendo no Brasil e no mundo. E o que eu gosto muito disso ele é pequeno, ele é inexpressivo, mas ele já está fazendo grandes movimentações no mercado. A gente já vê grandes indústrias trazendo menos açúcar, mais cacau, falando de fair trade. Ou seja, ele é uma fagulha no palheiro ali. Ele é pequenininho, mas ele está fazendo uma bagunça bem grande, sabe? Quando que a gente começa a perceber que está fazendo diferença, assim? É quando as grandes marcas, igual você citou, ou tem alguma outra, assim, algum outro efeito que dá para falar, cara, esse negócio aí é uma coisa séria, né? Eu acho que dá para se ligar neles que a coisa é um pouquinho complicada, não é assim tão simples. Ah, vai passar, é uma modinha. Eu acho que assim, tem vários indicadores. Primeiro, de fato, as grandes corporações ali, quando elas fazem um lançamento desses, elas não são bobas. Reparem que grandes corporações, elas são seguidoras, elas nunca estão ali na dianteira da inovação, né? Então, depois que já tem um mercado construído, aí chega esses grandes nomes e colocam a inovação deles. Então, primeiro, isso daí é um grande indicativo de que a coisa não é só uma modinha. Segundo, a gente começa a ver cada vez mais investimentos, então cada vez marcas com algum aporte financeiro chegando. Então elas não são tão grandes quanto as super macros, mas elas já conseguem fazer um barulho, elas já conseguem fazer uma diferença. E com isso, elas começam a cutucar, né, chamar a atenção do consumidor para uma coisa que ele não estava nem sequer pensando que aquilo podia ser melhor ou pior na vida dele, mas eles começam a fazer esse barulho. E aí o consumidor retroalimenta querendo buscar para isso. Não necessariamente ele vai ser aquilo que o marketing chama de heavy user, mas ele vai querer aquilo esporadicamente dentro da rota de consumo dele. Então, é por aí que a gente vai vendo que o negócio deixou de ser brincadeira. Ah, desculpa, e um outro ponto que eu ia comentar a gente vai fazendo cruzamento de coisas que vão acontecendo em outra categoria, né? Então, por exemplo, a gente já vê que o movimento de relação café-produtor já é muito maior do que do chocolate. Então, quer dizer, se o café fez essa bagunça, para virar no chocolate é 2. Né? Então, essas coisas vão indicando pra gente que a brincadeira ficou séria. Deixa eu anotar aqui que é aula, eu gosto de anotar, Luciana. Então, a terceira coisa seria essa questão de cruzamento de setores. E assim, cruzamento de setores, veja bem que eu lembro da adolescência, assim, adolescente adora coisa de marca, né? E eu me lembro naquela época, vamos falar, uns 15, 20 anos atrás, que eu já ouvia um burburinho falando, essa marca, ela não é legal com o pessoal, ela tá fazendo trabalho forçado não sei na onde. Eu já ouvia esses burburinhos. E quer dizer, isso não tem nada a ver com alimentos, mas quer dizer, o coletivo já está tornando essas questões mais emergentes. O coletivo o consumidor já está trazendo essas questões para discussão. E aí isso entra no produto, né? Não necessariamente alguém estava pedindo um chocolate fair trade, mas à medida que vem alguém falar, o meu chocolate é fair trade, opa, também dá para ter um chocolate fair trade. E isso, assim, várias coisas, né, que a gente pode ver de tendência de comportamento do consumidor e a gente trazer para o nosso produto. Eu vou anotando aqui, porque depois eu uso essas informações para fazer um vídeo, né? Eu tenho que fazer um vídeo aí por dia, então eu vou usando e vou anotando para depois ter um resumão da live. São os 3 pontos para ver que o Bean to Bar não é modinha, né? Só para recapitular, o primeiro seria que eu não anotei. Tá. O primeiro depois você assiste o vídeo. O primeiro seria que a gente... na verdade, não existe uma hierarquia, mas a gente comentou sobre as grandes começarem a aderir
a esses movimentos, né? Certo. Depois a gente começa a ver grandes aportes financeiros Aportes de outras financeiros. empresas vindo para isso também. A atenção do consumidor, que consequentemente é provocada, né, sem que ele tivesse na expectativa disso, e esse cruzamento de coisas que não necessariamente tem a ver com a área com a nossa categoria, né? Pode ter a ver com a área de alimentos ou não. Legal. São 4 sinais que o negócio não é modinha, que a coisa é séria. Já dá para a gente começar a analisar tendências em alimentos olhando pelo menos 4 pontos, né? Já facilita para a pessoa começar a fazer uma avaliação. E o que você acha, assim, se você fosse citar um negócio para o mundo do chocolate, o que seria uma inovação, um negócio assim que você fala de tendência, de alguma coisa que você fala, eu acho que isso pode mandinar agora, né? Eu acho que isso vai acontecer isso. Não precisa ser tão certeiro, mas... Bem, eu não sei, assim, eu não sei brincar de mandinar, mas eu vou dizer o que eu falo toda semana para clientes e novos clientes que me batem a porta. Não comece, não entre num negócio de chocolate se você não estiver disposto a tratar o tema transparência. E aí eu vou te dizer por quê. Eu dou esse exemplo. Eu nem sei se minha mãe sabe que eu dou esse exemplo, tá? Mas quando eu era criança, eu tive uma anemia ferrada porque eu não gostava de comer. E aí, como é que minha mãe me fazia comer? Com uma metodologia muito provavelmente inspirada por Freud, Piaget, todos os pedagogos que a gente já viu. Ela me sentava na cadeira e pegava um chinelo. Então, eu tinha duas chances, né? Ou eu apanhava ou eu comia. Então, eu aprendi a comer mais ou menos com essa metodologia bastante eficaz. Mas, por vezes, eu até fugia do garfo e tomava umas chineladas, né? E aí, eu falo que a indústria, né, do cacau e do chocolate, ela tá com um consumidor que nem minha mãe estava comigo. A indústria está sentada na mesa e o consumidor está com chinela havaiana na mão. Então, assim, ou a indústria faz o que ele está pedindo, ou ele vai tomar chinelada, né? Então, não é uma questão de vou por bem. Ou você vai por bem, que vai ser uma linda opção, ou você vai por mal. Porque a questão, né, de tudo que acontece, e aí acho que isso é para uma outra live, mas existem questões muito complexas no cenário do cacau, né? Vamos citar o básico ali, né? Negócio não. Como é que é a tradução do fair trade? Sem comércio justo, né? Condições de trabalho análogas à escravidão, em algumas situações, trabalho escravo mesmo, mão de obra infantil, são temas muito complexos que ninguém resolve da noite para o dia, né? Deixando isso bem claro. Mas que ao longo de uma vida, né, desde da chegada dos europeus para o continente americano, esse desenho se configurou nesse formato, né? Então, os países mais pobres abastecendo de matéria-prima os países mais ricos para a produção de chocolate. E o mundo do chocolate enriqueceu muito com isso, e o mundo de quem trabalha com cacau, digamos que empobreceu. Quando a gente tem uma gangorra tão desigual desse jeito, vai dar pau. E a gente está no momento onde tudo que está nesse extremo está em xeque, né? Então, o que acontece? Para entrar nesse mundo do chocolate, já entra fazendo diferente, né? Já entra ou buscando certificações. Eu falo que certificações não te garante muito, mas assim, pelo menos, né? Ou você vai fazer um contato direto com o produtor, ou você, algum jeito, mas fazer mais do mesmo, você vai entrar para esse balaio de gato que tem uma conta que tá para chegar. E não vai chegar daqui 10 anos, vai chegar, né, daqui 2, 3 anos. Então, essa questão de transparência é um discurso que as marcas precisam aderir. E ou elas vão entrar no grupo que vai ter que se defender disso, ou elas vão ser protagonistas e já criar a própria história de como é que elas estão atuando diferente nisso. E os novos negócios estão caminhando bastante para esse lado aí.
E agora, a outra coisa que eu vejo, né? Tem tendenciazinhas, assim, chocolate cor-de-rosa, chocolate amarelo, chocolate com pompom, chocolate... blá, blá. Mas isso que eu falei do protagonista, né? De mais cacau no chocolate, sem dúvida, também é o que vai... daqui para frente vai ser assim, né? Essa questão do mais cacau em chocolate, a gente... até a questão do chocolate ser amargo, quando a gente fala de ser amargo, às vezes é um cacau não tão bem tratado, né? Opa! Fez curso comigo? Muito bem! Justamente, justamente. Quando a gente trabalha bem... Daí você volta todo o disco, né? Para você ter um cacau bem trabalhado, você tem que ter uma boa relação com o seu produtor. Para isso, você precisa pagar melhor o seu produtor e tal. E, tá vendo? É uma coisa que se retroalimenta, né? Eu tô... a ideia é montar esse curso de chocolate, no qual a pessoa consegue fazer um chocolate em casa, mas toda essa bagagem de conhecimento é importante, porque não é só fazer um chocolate em casa, né? É importante entender essa questão dessa gangorra que existe no mercado de chocolate, o porquê que a gente tem esses movimentos acontecendo, o porquê das certificações, o que significa cada uma, a questão de obtenção de matéria-prima também, entender todos os processos que acontecem. E um dos processos que a gente hoje, né, pensa e revisa muito essa questão de realmente o que está no meu chocolate, né? Porque a gente, muita gente talvez aí não saiba, mas hoje o chocolate que a gente tem no mercado é totalmente influenciado por uma palmeira que está plantada lá na Malásia. E a gente não está falando de cacau mais, não está falando mais da árvore de cacau, dessa frutinha que está aqui. A formosura. Né? Então, assim, a gente está falando de um coquinho, né? Do mesmo óleo que vem o azeite de dendê, por exemplo, que é a gordura de palma. Por que a gordura de palma influencia tanto no chocolate industrial? Essa é uma pergunta. Porque, na verdade, e aí isso é um outro tema muito cabeludo. Eu gosto de temas cabeludos, Luciano. Quanto mais polêmica, melhor, né? Mas o que acontece, né? A Malásia, por exemplo, ela foi devastada, né? Então, tudo que a gente fala aqui da Amazônia, que pode acontecer com a Amazônia, já aconteceu na Malásia, e a Malásia foi devastada para fazer a plantação de palma. A Malásia, basicamente, Malásia, Indonésia, mas muito mais Malásia, abastece o mundo, né? Não é só o Brasil, abastece o mundo com gordura de palma. E a palma por si só não tem problema nenhum, né? Ela é uma gordura que tem bastante benefícios, assim, da gente utilizá-la como fonte de lipídios, fonte de gorduras. Mas o que acontece a manteiga de cacau, ela é uma maravilha, né? O cacau é chamado de alimento dos deuses e a manteiga de cacau é protagonista para ganhar esse nome. Porque ela tem uma configuração de ser rígida à temperatura ambiente e se derreter com uma certa facilidade quando tem contato com a boca, que é única. Na natureza é só ela que faz isso. E ela libera esse derretimento dela faz com que os aromas sejam facilmente liberados. Então, igual a ela, não há. Mas daí, né, tanta formosura assim, também tem muita cobiça. Então, o que se produz de gordura que se produz de manteiga de cacau no mundo não abastece o desejo. Então, é uma fonte graxa bastante cara. E aí a gente vai para aí, né? O pessoal da indústria começa a entender, então tá, assim, o que a gente poderia fazer que não vem do cacau, mas que consegue dar essa coisa parecida, né, com o cacau. E aí a tecnologia de gorduras desenvolveu os substitutos e os equivalentes à manteiga de cacau, que são as gorduras CBS e CBE, né? Então a CBS é substituta da manteiga de cacau e a CBE é aquilo que é equivalente. Substituta quer dizer, quando tem a manteiga de cacau, não tem.
essa gordura, elas não podem conviver juntas, e ela é feita do carocinho da palma, né? Então, tudo aquilo que não é chocolate é feito com essa gordura, que é aquelas coberturas, né? Se você compra pão de mel, se você compra trufa no sinal, é dessa gordura que eu tô falando. E daí tem a equivalente, que ela é utilizada parcialmente, né? Então, você tira um pouco da manteiga de cacau e você usa essa gordura de palma. Então, assim, por meio de tecnologia, né, se conseguiu a chegar em alguma coisa bastante similar à manteiga de cacau. Mas ela não tem o mesmo sabor, ela não tem a mesma performance de derretimento. Não, toda aquela nobreza da manteiga de cacau você esquece. Mas ela tem um negócio chamado custo acessível, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma legislação que nos barra de usar. Então, se eu quiser não ter manteiga de cacau e só ter essas manteigas, eu posso. Né? Essas gorduras eu posso. Outros países barram até no máximo 5%, o que já é uma dinheirama, né? Mas no Brasil, não. A gente pode usar aleatoriamente quanto quiser. Então, esses chocolates de massa, a grande maioria tem gordura vegetal na composição, que é para fazer o custo ficar mais acessível. Por isso que tem tanto chocolate. O Brasil, quando a gente olha em números estatísticos, não sei se eu falei isso naquele curso que você fez, mas hoje em dia eu costumo falar. A gente fica brigando ali pelo 5º lugar na produção de chocolates. Ou seja, a gente é um dos maiores produtores de chocolate pela nossa extensão, pelo nosso tamanho, mas também porque muita coisa que a gente faz, outros países não consideram chocolate. Né? Se a gente fosse usar a mesma régua para todo mundo, nem sei que lugar que a gente está aí. Talvez não em 5º, provavelmente. Com uma certa segurança, eu te afirmo que não em 5º. Eu passei uma vergonha também. Na minha carreira profissional, eu só passo vergonha. Sou o engenheiro de alimentos que mais passa vergonha nessas coisas. Então, fui lá, fiz um treinamento na Espanha, o pessoal me levou para um monte de fábrica de chocolate, e eu não sabia nada de chocolate. Aí um dos donos lá falou: Augusto, lá no Brasil tem muita fábrica de chocolate. Eu falei: não é possível. O pessoal lá só derrete chocolate. Não, eles fabricam chocolate, tem fábrica de chocolate, Augusto. Você está vendo esse equipamento aqui, esse aqui? Custa não sei quantos mil euros, né? Então tinha lá um refinador de cinco rolos ou rolos, né? Depende de quem você fala, ele vai falar diferente. Mas tinha um refinador de 5 estágios ali, ele falou: isso daí custa 500 mil euros. Eu falei: aqui no Brasil não tem refinador de 500 mil euros. Tá maluco, né? E aí ele falou: eu aposto com você que tem, e você vai me ligar aqui pedindo desculpa. Eu falei: putz, né? Aí eu começo a visitar as indústrias do Brasil e tem a porcaria dos refinadores, tem um monte de fábrica que produz chocolate aqui no Brasil. E assim, é uma quantidade violenta, né? Mas não é o mesmo chocolate que tem na Europa. Então essa foi uma vergonha que eu passei internacional, né? Você ligou lá? Liguei, falei: não, desculpa, Xavi, tava certo, e pode vir para o Brasil que tem mercado aqui. Porque eles estão montando uma baita de uma fábrica lá na Espanha que é sensacional, assim, é muito, muito, muito grande. E os volumes de chocolate são muito grandes, né? E essa história de cacau tá em extinção, que a gente tem que aproveitar para comer cacau agora, que daqui a um tempo não vai ter mais. Na verdade, tem muita coisa em extinção, né? O cacau, ele é uma cultura que ele precisa viver ali em harmonia com o meio, né? Então, ele precisa da floresta para ele existir. Isso porque ele tem que ter alta demanda de calor, alta demanda de chuva e tal. Tem essa questão ambiental, né? Que por muito tempo se acreditou que a floresta precisava se existir ali para o cacau existir. Porém, agora hoje já tem muita tecnologia de cacau plantado que nem laranja mesmo, né? Irrigado, monocultura. O que, na minha opinião, perde muito da poesia, né? Muito daquilo que o cacau representa para a biodiversidade. Mas existem várias outras questões que levam a essa afirmativa também. E uma delas é a questão social.
quando eu fui fazer minha pós-graduação na Bélgica, teve um professor africano que vinha de Gana para dar aula para gente, que ele dizia, né? Então, assim, o que passa a ser um problema na África? Por que a gente necessariamente tem que olhar para isso de uma maneira muito urgente? Além de todas as questões ambientais, né? Aquecimento global e tudo isso que por si só já é bastante, né, motivo de discussão, o cacau ele depende de produtores, né? Então, quer dizer, o homem do campo ele precisa estar disposto a fazer isso para poder, né, produzir esse cacau. E aí a gente, como é um negócio muito ingrato, né? Assim, é um negócio que não produz, historicamente não produziu riqueza, tal. E a gente começa a ver em várias regiões do globo uma certa ascensão, né? Um crescimento da classe média ali. Então, quando você tem esses cacauicultores que prosperaram um pouco, eles começam a querer tirar os filhos do negócio também. Eu só acabei de ver aqui, ó. Isso o Lucas é um produtor muito querido lá da Bahia. A cultura cacaueira vem se renovando no sul da Bahia. Se depender de mim, não acaba nunca. O Lucas é um produtor que você podia chamar para conversar aqui. Ele faz um trabalho incrível na Bahia. Mas aí, convidado, assim, Lucas. E aí, se você começa a ver essas histórias, os produtores eles não querem para os filhos deles esse futuro. Então, eles mandam o filho estudar longe das culturas para fazer outra coisa. O negócio não é rentável. Então, a gente começa a ter uma falta de estímulo, uma falta de vontade de continuar isso, né? Então, imagina, se a gente já tem um problema por si só ambiental, quando a gente soma esse fator social, vai dar ruim, né? Então, tem questões, por isso que eu falo, assim, as demandas são urgentes de trabalhar. Eu acho que mais do que a gente chegou até hoje, não dá para ser. E a gente vai precisar recriar essa história de relação com o cacau aí. A E aí, ideia do projeto é exemplo, essa. o Lucas, por exemplo, não sei se ele está na terceira ou na quarta geração de cacauicultores da família dele, mas que ele, quando entrou no negócio, ele colocou, eu vou trabalhar no cacau fino, que é para trazer agregação de valor. Ou seja, ele sai desse mercado commodity que mal paga para entregar um produto de mais qualidade, mas que ele também recebe mais por isso, né? E que é a lei natural da coisa, né? Todo mundo quer ser bem remunerado pelos esforços que tem. Terceira, falando, terceira geração. Tem um cara que eu sigo, ele tem uma fábrica é praticamente bean to bar, no Havaí. Ele fez um vídeo comentando isso daí, que o movimento bean to bar cresceu e teve demanda, os produtores começaram a produzir, mas que, de repente, tem alguma coisa faltando ainda para essa coisa se manter, né? Porque você converte sua produção para o cacau fino. Né? Para quem está assistindo, a gente tem os dois tipos de cacau, o bulk e o fino. O bulk é o granel, né? O que todo mundo faz e não tem tanta diferenciação. O fino já parte para uma análise um pouco mais detalhada de sensorial, de amêndoa, de fermentação, e é um cacau que é melhor remunerado, mas a ideia da Universidade de Chocolate é realmente essa, da gente conseguir dar um pouco mais de saída para esse cacau fino. Hoje, eu ainda não comecei a levantar os produtores que conseguem fornecer, mas a ideia é ter um contato dessas pessoas que fazem chocolate em casa com os produtores e conseguir fazer essa conexão. Talvez, né, o cara não vai comprar um caminhão, mas se tiver essa demanda, dá para montar uma estrutura para começar a distribuir coisas em menor quantidade. Né? Por exemplo, a fazenda ali do Lucas, ela manda 1.000 quilos, eu fraciono em saquinhos de 10 quilos e a pessoa consegue comprar uma batelada ali para ela fazer na casa dela esse chocolate de excelente qualidade, né? Pode evoluir para Mas, Augusto, muitos produtores, e aí eu já consigo te enviar uma lista fácil aqui, mas
O Lucas, por exemplo, é um exemplo de produtor que envia, né? Você quer comprar quanto? 5 quilos? Ele te bota no correio. Né? Então, Então, isso o é muito pessoal do legal. Cacau Fino já está tendo uma outra relação, né? Esses voluminhos, assim, pequenininhos, spots, assim, porque faz parte desse negócio, né? Não dá para ficar falando só de carreta mais. O mercado está mudando, né? E eu acho que à medida que a gente consegue. Porque não faz muito sentido, né? A gente vê uma explosão de. E isso é um dos módulos que eu falo, que eu vou falar lá no curso. Eu estou até gravando esse curso para ver se eu consigo tirar ele do papel, porque é um projeto que já demorou muito. Mas a ideia é assim: por que, que a gente tem essa volta às origens, né? Então, você comenta da questão do slow food. A gente olha na TV, a gente tem o dia a dia do pessoal das padarias, o Cake Boss é um exemplo, aquele negócio de ferreiros é outro exemplo, que as pessoas estão interessadas em ver de onde que veio aquela coisa, né? Então, a volta aos artesanais. E por que que o chocolate ainda não tem um chocolateiros, né? O que a gente vê é muito programa de temperagem, de moldagem, e o fazer o chocolate, que é o mais importante, ainda não apareceu, né? Não ficou em evidência. A gente tem um MasterChef aí chegando, não sei em qual edição já, e a gente nunca fez um chocolate, né? Por quê? Né? Por que que isso acontece? O que a gente precisa é equipamento, é informação, é demanda, então não sei, né? Não sei. Então a ideia é tentar mapear isso daí e ver onde que está o problema, porque essa balança tem que voltar, tem que ser equilibrada, ela não pode ficar assim para sempre, né? É. Não dá para o Lucas tirar a quarta geração e falar, meu filho, vai lá para a Europa estudar, porque chocolate não dá futuro, não. Não vai dar, não, aí lascou. Aí a nossa futura geração não vai ter mais chocolate. Mas eu acho que tem muita coisa assim que dá para fazer e eu estou muito confiante, né, num mercado que vem se desenvolvendo e com uma consciência completamente distinta, assim, diferente, né, do que a gente construiu até hoje. Uma pergunta que eu tenho, essa daqui eu já fiz, né, do chocolate. É estranho que eu não vi nenhuma perguntinha aqui na caixinha de perguntas. O pessoal tá mandando beijo pra gente. Uma coisa assim, por que, né, que o chocolate belga e o chocolate suíço são tão famosos assim? Quando a gente vai conversar com qualquer pessoa sobre chocolate, ela fala: "Ah, mas isso daí é um chocolate belga? Isso daí é um Nossa, é o chocolate que eu mais escuto. suíço?" Mas você trabalha o quê com chocolate belga? Quando eu falo que eu trabalho com chocolate de qualidade, você usa belga? Então assim, eu acho que isso daí poderia entrar nos top 3 Nossa, de não, coisas que irritam quem trabalha com chocolate, né? é. Não, mas eu não fico irritada, não. Eu acho que, bem, os suíços e os belgas. Primeiro que eu acho que para passar o tempo e deixar o mundo um pouco mais divertido, o pessoal, né, faz essas disputas, né? O melhor chocolate do mundo, o melhor vinho do mundo, né? Como se existisse uma unanimidade. Gosto muito eu de falar com os nossos vizinhos argentinos, porque não há nada que os argentinos não tenham que seja o pior do mundo, né? Mas o melhor do mundo eles têm tudo. Mas Até brincadeiras. chocolate, se bobear. Até chocolate eles Nossa! vão ter o melhor do mundo. Sim, sim. Tudo. Não tem, né? O que um argentino não faz que não é melhor? É a maior rua do mundo, melhor casa do mundo. Mas brincadeiras à parte, acho que eles devem aprender isso na escola, né? Mas o que acontece? O chocolate belga e o chocolate suíço, eles têm algumas características diferentes. Entre eles, que eu, como engenheira de alimentos, como uma pessoa que entende tecnicamente disso, eu acho muito rico entender um pouco essa diferença dos dois mundos, né? E eu aprecio os dois, eu acho que não tem momento, tem hora que você quer isso, tem hora que você quer aquilo, que bom que existe diversidade. Mas o que acontece? Essa fama se deu também, primeiro, um alto consumo, né, de chocolate. A Europa, ela é muito boa em tecnologia, máquinas italianas, por exemplo, chocolate italiano também tem fama, porque muitas máquinas, muita tecnologia vem da Itália e Itália está super à frente nisso.
Mas eles começaram a divulgar melhor chocolate, melhor que. E foi, a fama pegou, né? Então eles construíram marcas fortes alicerçadas nisso, né? Aqui no Brasil a gente tem a Barrique Callebaut trabalhando com o chocolate Callebaut, que ela tem uma penetração entre os confeiteiros, um negócio absurdo. E ela foi trazendo essa coisa do chocolate belga, do chocolate belga, do chocolate belga, do chocolate belga, e pegou, né? E pegou. O fato é que pegou. Agora, chocolate brasileiro, tem até eu escrevo para um blog chamado Chocolata, e aí uma amiga minha escreveu um texto lá, né? Chocolate brasileiro ao mesmo preço do que chocolate belga. Como é que você quer competir com isso e tal, né? Mas aí o texto dela é interessante porque justamente assim, um chocolate belga, ele pode ser belga, ele vai ter suas características, seus atributos de qualidade. Mas ele, se for um chocolate de grande massa, a gente está falando do mesmo cacau commodity. Né? A gente está falando desse mesmo cacau commodity, a gente está falando dessa mesma coisa. Agora, o que eles fizeram, os belgas, por exemplo, eles gostam que tem aquele derretimento na boca, assim, né? Que suma rapidinho. Os suíços, eles já gostam que tem aquele preenchimento de boca. Então, é o chocolate que o efeito que a gente fala smoothie, que ele dá aquele corpo, assim, ele toma uma outra experiência sensorial. É bom, eu acho muito bom. Mas quando a gente está falando de notas aromáticas, quando a gente está falando de um cacau especial, de um cacau de terroir, que por sinal saiu um post meu ontem falando sobre cacau de terroir. Quando a gente fala de tudo isso, não o chocolate belga, o chocolate suíço, ao não ser que eles tenham um cacau de procedência, esquece, é tão chocolate de massa quanto os outros. O que vai acontecer, por exemplo, Bélgica e Suíça, nesse meu momento sabático, eu fiz uma visita, uma imersão, que eu fiquei umas semanas ali em cada um deles. Eles estão começando a ter o que a gente tem aqui também, pequenos chocolateiros fazendo a sua marca de chocolate. Mas não é desse que o pessoal está falando, porque esse daí não ganha exportação, fica ali para o consumo local. E eles estão conseguindo muito mais aderência da população, porque já é uma população que está muito acostumada com chocolate, que já paga muito pelo chocolate, que isso, né, o consumo per capita ali já é bem grande. Mas a fama primeiro se veio pelo alto consumo per capita, pela essa injeção de dinheiro de marketing para fazer. E aí, injeção de dinheiro de marketing, não estou falando nem só de empresa. O governo faz, né, tudo isso. Vamos ser conhecidos como um melhor país do melhor chocolate do mundo. Isso atrai turistas, tá? Então é um trabalho muito bem feito que gerou esse resultado, né? Se você viajar para a Suíça com a companhia Suíça, você vai ganhar um chocolate suíço na sua. Em vez de ganhar amendoinzinho, você vai ganhar um chocolatezinho suíço. Chocolate suíço, É. Mas o Peru está fazendo um trabalho excelente com o cacau deles, que eu acho que a gente devia ir lá para o Peru para ter aula de marketing com eles. O ano passado fui para Machu Picchu. E no trenzinho do Machu Picchu ganhei um chocolatinho Bean to Bar de cacau fino, feito por um produtor local lá do Peru. Olha que legal. Muito legal. Então, um lugar para a gente conhecer chocolate pode ser o Peru. O Peru é o que tem aquele... um trabalho muito bacana de valorização nacional, sabe? O Peru é o Ariba nacional? Tem vários ali. Tem o Ariba, tem o Chunchun. O Chunchun que é o que eles mais falam, né? Que eles têm mais orgulho, assim, de divulgar, de falar. Mas você pega o mapinha ali do Peru, ele, ao longo do comprimento todo dele, tem vários lugares, né? Então, você tem cacaus muito distintos, muito diferentes. Vale a pena uma viagem para lá para conhecer. Tem que falar cacaus, não cacais. Cacaus. Cacaus. Deixa eu anotar também, porque é importante. É importante, né? Você está na Universidade do Chocolate. Cacaus. Aqui no Brasil, se eu for lá visitar o Lucas, eu vou conseguir provar bons chocolates ou só amêndoas? Depende, né? Eu te sugiro que você, e de repente você possa até organizar uma excursão aí para Ilhéus.
Em Ilhéus você tem vários produtores que recebem as pessoas. É claro que eles estão ali trabalhando, né? Não necessariamente é um lugar de turismo, é bem importante dizer isso. Mas como eu falei, né? Essa coisa da configuração de transparência, ela tá tão forte que produtores que estão fazendo um trabalho diferente estão com as porteiras das fazendas abertas. Então você agenda e você vai lá e pode visitar, mas você vai visitar não né? Eu quando vou receber visitas, se eu te mostrar a minha casa como tá aqui, tá um caos, mas se me ligar avisando que você vem, eu vou arrumar, né? Os produtores, em geral, eles te recebem do jeito, né? Então você vai entrar e você vai ver o pessoal trabalhando, você vai ver burro passando, você vai ver o pessoal abrindo cacau e num ambiente bem natural e bem verdadeiro de roça. Aí, o Lucas está comentando aqui, né? Então, eles vão te fazer uma experiência de provar a polpa do cacau, e você vai ver, né? Cada variedade tem uma característica sensorial diferente, vai ver como é que é o processo de fermentação e provar ali o cacau do jeito que tá. Alguns produtores têm o processo que se chama Tree to Bar, né? Que não é só da amêndoa, eles estão ali produzindo amêndoas de cacau e estão se especializando na produção de chocolate também. No trabalho do Lucas, se você for na... Aliás, a fazenda do Lucas, olha eu fazendo propaganda aqui para ele, é incrível. Porque a rota para ir para lá é dentro de um cenário cinematográfico, assim. Porque tem vários casarões abandonados, né? Que você sente muito a história da região, né? Que foi de grande ascensão e depois de grande abandono, tal. Mas são casarões épicos, assim, uma coisa maravilhosa de se ver, né, do nível cultural. E aí você vê todo esse trabalho que o Lucas está fazendo e a filhinha dele, que é a Ju, que ele comenta, eu acho que ela deve ter uns 10 anos, coisa mais fofa. Eu já falei pro Lucas que eu vou contratar essa menina quando ela fizer maioridade. Tô ali na disputa, né, de caçando funcionário. Mas eles estão processando, né? Eles estão fazendo o chocolate e é muito bacana, porque a ideia que eles, né, que o Lucas fala dessa ideia de produzir o chocolate é para conhecer o resultado do próprio trabalho dele ali da amêndoa, né? Então ver o que as pesquisas que ele faz impactam. Ah lá, a Juju tem 8 anos, impacta na produção de chocolate. Mas também teve essa vontade dela, né? Ela tem um canal no YouTube também de falar para as pessoas de onde que veio o cacau, de como é que é feito o chocolate e tal. E daí ela pediu uma melanger de aniversário. Olha que presentão. E daí ela ganhou e eles começaram a fazer chocolate ali também. Então, isso, daquela história que eu estava contando, do meu professor de Gana e tal, isso muda tudo. Né? Porque é o produtor assumindo o papel da indústria também, assumindo o papel de fazer o chocolate, educando uma nova geração para um consumo diferenciado de chocolate e tendo essas duas expertises, né? Porque não é à toa que os países desenvolvidos enriqueceram e os subdesenvolvidos não. É porque tecnologia, conhecimento e aquilo que faz o money subiu, aquilo que, né, deixa a gente girando em torno do rabo, ficou. Então, iniciativas como essa, talvez na nossa geração a gente não sinta tanto impacto, mas na geração da Juju ali, faz toda a diferença, né? E a Juju não vai nem precisar estudar 5 anos para falar que chocolate não se dá para fazer em casa, né? Ela já com 8 anos já sabe mais que eu, com 35. Vai lá para você ter curso com a Juju agora. Então assim, eu acho que essa questão da gente ter de ver, né, o produto. A gente tem muita discussão de ultraprocessado e a indústria faz mal. Então, assim, se você pensar que o chocolate é uma coisa que você pode fazer como se fosse um bolo que você faz na sua casa, um pão que você pode fazer na sua casa, uma cerveja, uma charcutaria que seja, que é uma coisa já um pouco mais complexa, mas que você pode fazer artesanal na sua casa. Quando fala assim chocolate artesanal, não é eu peguei o chocolate belga ali e derreti. Não, cara, eu liguei pro Lucas, o Lucas me mandou 5 quilos de amêndoa aí, eu peguei minha melanger, pus a amêndoa dele no forno, torrei na torra que eu quero, joguei na melanger, descasquei, joguei na melanger, pus um açúcar ali,
e deixei refinando e agora eu tenho aqui esse chocolate que é tão bom quanto o chocolate e melhor, né? Que o chocolate que está aí na prateleira. Então é É um uma chocolate de história. terroir. Aí você pode dizer para os seus vizinhos e para quem você quiser oferecer que é um chocolate de terroir. E eles vão sentir, né? Porque é muito, muito, muito cheiroso. Então, assim, uma das coisas que eu falo no vídeo de apresentação do curso é que eu vou deixar muita gente decepcionada, porque é muito fácil, é muito simples, é só uma questão de você refinar bem, esmagar bem o negócio, deixar ele bem Uhum. fininho e tá pronto, né? Você tem um chocolate ali. É, claro que, né, tem que dar um charmezinho pro curso, senão ninguém compra o curso, mas basicamente é você pegar a amêndoa de cacau, torrar e deixar ela super fina que você vai ter um chocolate. Então, é, essa distância, se a gente que tem um pouco mais de estudo na área de alimentos, né, a gente já ouviu falar e até falou para outras pessoas, não dá para fazer chocolate. Imagina a pessoa que nunca viu. Então, por exemplo, eu visito, tem um produtor aqui em São Paulo, ali no litoral, perto de Peruíbe, que ele fala, cara, não é possível fazer chocolate desse negócio que a gente tá fazendo aqui. Eu falo, não, é possível. Isso daqui, se a gente jogar açúcar ali, deixar batendo, vira chocolate. Né? E não necessariamente você precisa jogar açúcar, né? Não necessariamente você precisa jogar açúcar. Então, se você pegar um bom cacau, fermentar ele direitinho, colocar ali, você vai ter um chocolate, né? 100% cacau. Sim, sim. Então, é uma coisa muito assim, distante da nossa realidade, que eu acho que um dos motivos de te chamar também para falar aqui é a gente tentar trazer isso mais perto das pessoas, mais palpável e que também, né, é possível se viver de chocolate, né, e buscando esse tipo de formação, mas também é possível ter um hobby muito gostoso, né? Fazer um chocolate em casa é uma delícia. É uma delícia. Agora eu tenho um lab, né? Você precisa vir para conhecer o meu lab aqui em Campinas. Mas antes eu usava a minha infraestrutura chamada cozinha e fazia chocolate aqui, né? Então, e aí, nossa, às vezes era final de semana, o chocolate estava ali batendo e aquele cheiro de chocolate maravilhoso. Então, assim, eu acho que só vai saber quem um dia quiser fazer e conseguir. Ou não, né? A gente tem o Lab aí em Campinas, eu abro uma turma ao vivo, né? Depois da pandemia, a gente leva todo mundo aí para Campinas para ter uma prática ao vivo. Ao vivo. Podemos, podemos. Eu tirei todas as possíveis dúvidas que eu tinha até agora, Luciana. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se você quer deixar algum recado, se alguém tem mais alguma pergunta aí que está assistindo, quer deixar na caixinha ou deixa nos comentários. Eu quero muito essa sua lista de produtores de cacau, que vai ser muito, muito legal. O Lucas, principalmente, que eu já gostei do Ah, Lucas. já segue ele aí que é bem especial. Mas assim, o que eu tenho para dizer, né, de mensagem? Eu trabalho com isso é a minha rotina, meu dia a dia. E quando eu faço essas lives, em geral, no dia seguinte eu recebo algumas mensagens bem, bem gostosas assim de conversar. Então, quem quiser conversar comigo, quem quiser me procurar, estou super disponível, super aberta para pensar em projetos, para pensar no que coisas que a gente pode fazer por aí. Recebo contatos de quem está estudando, fazendo mestrado, doutorado, que está querendo, né, fazer um trabalho mais contextualizado com o mercado. Então, estou super aberta para isso. E o meu trabalho hoje é justamente fazer desenvolvimento de formulações, empreendedores que querem abrir fábrica, dou todo esse suporte aí para viabilizar novos sonhos de chocolate. Então, super, super obrigada, Augusto, né, dessa troca de novo, dessa vez online, mas a gente se fala muito, né, de troca de informações. E canal aberto, né? Posso voltar, a gente pode ir lá pro Aralab e vamos fazendo. Um dia a gente vai marcar, a hora que acabar essa pandemia, a gente marca uma aula ao vivo no Aralab. Não, faz uma propaganda do Aralab, né, Luciana? Aproveita aí o horário nobre, vamos. Ah, Quem o quiser entrar em Aralab nada mais é do contato. que
uma extensão real, é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento exclusivamente para chocolate. Eu consigo fazer algumas análises e consigo fazer todo o processo de chocolate lá. E é um ambiente que a ideia dele é ser colaborativo, né? A ideia é que eu receba pessoas lá que queiram testar uma ideia, que queiram testar um conceito, que queiram aprender a fazer alguma coisa, ou vir a me ensinar a fazer alguma coisa. É um lugar de portas abertas. As portas agora não estão tão abertas quanto eu gostaria que fosse, mas é um lugar de cocriação, né? Um lugar que a gente faz uma troca mesmo de indas e vindas de informação. E o que sai de lá eu nunca sei, né? Eu só sei o que entra. Entra matéria-prima cacau e a gente vai mandando, né? Muito Mas legal. é um espaço, você vem conhecer. Com certeza. Muito obrigado pela generosidade de doar o seu tempo, doar o conhecimento, compartilhar toda essa experiência de vida. Eu acho muito legal. Porque toda pessoa que traz deixa uma mensagem, deixa um ensinamento, deixa uma experiência de vida. Eu gosto muito de falar com pessoas que são muito próximas de mim, assim, porque eu sei que tem uma boa energia, que são muito legais e que depois da live vão receber, e se receber qualquer pergunta, qualquer, né, solicitação, vão atender bem as pessoas. Então, isso é muito legal e é muito prazeroso poder, né, compartilhar com as pessoas essas informações e as histórias, né, que a gente deixa aqui. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. E é um prazerzão e o canal também está super aberto para fazer qualquer divulgação, para fazer qualquer serviço novo, projeto novo, qualquer coisa que você quiser lançar da Ara, me manda uma mensagem que a gente divulga e vai ser um prazer fazer isso daí. Ah, bacana. Muito, muito, muito obrigada, Augusto. Muito Obrigada, obrigado. Augusto, por deixando um elogio aí. Até mais, então. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Muito Tchau. obrigado. Esse foi mais um BPF da Food Brasil. Eu vou deixar a live gravada e quem quiser acompanhar pode olhar no canal do YouTube e aqui no Instagram. Um abraço, muito obrigado pela presença de vocês e boa noite. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.